Entretanto, hoje vamos continuar a falar, né? Também já falamos sobre o que é o casamento, e eu vou, na sexta-feira, e temos esse livro, Antes de Casar, Olhos Bem Abertos, depois temos esse livro, Casei e Agora, porque agora começa o casamento, e casamento é assim, são duas pessoas, um homem, uma mulher, que começa a construir uma vida em comum, um futuro em comum. Então, casamento não é uma coisa qualquer, mas é uma nova vida que é construída dia após dia. Não acontece por acaso. E muitas vezes a pessoa pensa isso. As pessoas pensam, porque nunca ninguém fala acerca disso. A pessoa não ouve falar de casamento da família nas escolas, nem nas universidades. Ninguém ensina isso. O que é que nós vemos na televisão? O que é que nos mostram no filme? Tudo ao contrário. E normalmente quando é um filme, pronto, é este problema todo e no final, pronto, se casa, final feliz, acabou-se. Mas na verdade, aí começa o casamento, aí começa o trabalho, aí começa a construção de uma nova vida que tem as duas pessoas, que têm que escolher o seu caminho. Então, nesse livro, né? Casei e Agora, fala sobre muitas dessas coisas que acontecem, especialmente logo a seguir do casamento. É quando a pessoa tem que aprender a viver em conjuntos. Há conflitos, como é que se resolve conflitos, todas estas coisas. Depois também temos este livro que é Família Debaixo do Fogo. E Família Debaixo do Fogo fala especificamente o que é o casamento, qual é o papel do marido, da esposa, como educar os filhos. E sabemos, né, que o diabo ataca o casamento, a família, porque a família é uma força. Uma família é uma união para quem nada é impossível, que sempre vence. Então, uma família unida, né, é uma força, não apenas por ser uma força para as pessoas que estão lá, mas também numa sociedade, isto é uma força. Imagina, né, uma escola. Uma escola tem lá as crianças. E se essas crianças vêm todas de famílias que são unidas, então o professor tem um trabalho fácil. Porque essas pessoas já trazem valores, não estão magoadas, não têm muitas coisas, que já vêm de uma família unida, já têm uma força. Agora, quando esta mesma professora, no ano seguinte, apanha uma turma e que só tem crianças de casamentos perdidos, divórcio, segundo casamento, terceiro casamento, casamento nenhum, todas essas confusões. Este professor tem muito trabalho. Porque, na verdade, essas crianças andam à solta. Eles não têm a proteção de uma família. E é muito importante. Às vezes o casal, quando toma essa decisão de divorciar, pensa só neles. Não consigo viver com esta pessoa, pronto, já chega, já não gosta deles, já não, pronto. Só pensa neles. Mas, na verdade, quando o casal se separa, toda a gente sofre. É o marido que sofre, a esposa sofre e os filhos nem se fala. Porque eles tinham uma segurança, é os meus pais, e de repente uma já não está. E de repente esta casa começa outra família, e outra casa começa outra família. E a criança fica a pensar, mas eu faço parte de quem? Qual é a minha família? Já não existe, acabou. Então é uma insegurança. Isso muitas vezes traz muitos problemas. Então uma família é uma força tremenda numa sociedade. É na família que nós aprendemos valores, é que nós aprendemos responsabilidades, onde nós aprendemos que quando nós falhamos não é fatal. Eu falho, não tem problema, amanhã a minha mãe vai estar cá ainda. Ela não desiste de mim, ela não foge porque eu fiz uma coisa errada. A pessoa tem uma segurança, ele pode falhar, ele pode aprender. E está no meio ambiente de amor. Porque o casamento da família tem que ser construído com amor. Amor, na verdade, é Deus, é a maneira de Deus viver. E quando nós construímos o nosso casamento, um dos ingredientes mais importantes é o amor. Então, temos que entender isso. Claro que ninguém é perfeito. E a pessoa talvez diz, pois, isto é fácil de falar, mas isto não é bem assim. Claro.
É por isso que nós precisamos ter Deus em primeiro lugar. Nós não podemos construir uma família sem Deus. Mesmo quando você casa, né, uma pessoa que casa, o seu marido, a sua esposa, nunca vai suprir todas as suas necessidades. Nunca. Nem você vai suprir todas as necessidades dela ou dele. Nunca. Você não é perfeito, você não é Deus. Ele também não é perfeito, não é Deus. Não vai. Então, nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar, porque só Deus supra todas as nossas necessidades. Então, quando falha o meu marido, quando falha a minha esposa, então aí Deus é que supra as minhas necessidades. Por isso é tão importante nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Muitos casais que estão com problemas porque, então ele não faz isso, ele não nota isso, ela não faz isso, e só temos queixas da pessoa. Porque lá no nosso interior, a pessoa acredita que ele devia suprir todas as minhas necessidades e ele não está a fazer. Ele tem que mudar, ele não é a pessoa certa, alguma coisa não está certa, então há confusão, há guerras, há discussões, porque tentamos mudar outra pessoa porque nós temos esta imagem ideal. Esta imagem não existe. O seu marido, a sua esposa, nunca vai ser perfeito. Só Deus é perfeito. Então, sempre temos que colocar Deus em primeiro lugar. E Ele vai suprir essas outras necessidades que o seu marido, a sua esposa não vai suprir. E temos que entender, e casamento é isso, que nós começamos a viver como uma pessoa, começamos a construir uma vida que consiste de duas pessoas, que começa a decidir como que eles vão viver, quais as decisões que eles vão tomar, como vai ser o futuro deles, aonde que eles vão. Então os dois vão decidir. Entretanto, Deus tem que estar lá em primeiro lugar. Amém? E sabe, quando Deus está, também nós sabemos que é o amor de Deus que faz com o nosso casamento, a nossa família é forte. E o amor de Deus não é um amor condicional. Não é este amor, olha, enquanto tu fazes o que eu quero, enquanto tu supras minhas necessidades, então há casamento. No momento que isto falha, olha, tchau, tchau, eu tenho que procurar uma outra pessoa. Isto é um amor condicional. Eu só amo se, no momento que já não fazes isso, acabou-se. Amor de Deus, que é este amor que está dentro de nós, é este amor que nós temos que usar para construir a nossa família, o nosso casamento, é um amor incondicional. Aliás, você tem um amor incondicional com o seu filho. O bebê é que nasce. Ele não é perfeito. Ele chora, ele não sabe comer, não sabe andar, não sabe falar, suja fraldas, ele nem gosta de comida, faz birras, faz todo tipo de coisa. Então, podemos dizer, assim não quero. Eu quero um bebê perfeito. Esqueça, não existe. E nós amamos os nossos filhos. E lhes perdoamos tudo. Sempre acreditamos nele. E às vezes fala-se o amor de mãe. Como que é a coisa mais bonita de todas. Mas na verdade, o amor mais alto de todos é o amor de Deus. Porque os pais amam os filhos, mas ao mesmo tempo muitas vezes querem impor a sua vontade. Perdoa tudo, mas tu tens que estudar isso, tu tens que fazer isso. Este é o caminho, tens que fazer ali. E muitas vezes os pais, né, eles querem que os filhos façam, que os filhos estudem, que os filhos sejam o que ele sempre queria ser. Eu sempre queria ser um professor. Pronto. Então, meu filho tem que ser um professor ou médico. Eu sempre quis ser médico, mas não tinha dinheiro, não podia estudar, mas o meu filho, ele vai ser médico. E muitas vezes os pais impõem a si a sua verdade. Mas, na verdade, cada pessoa é diferente. Cada um de nós tem um dom, tem um talento que Deus colocou dentro de nós. Então, dentro do casamento, temos que entender isso. O seu marido, a sua esposa, tem certos dons, certos talentos que Deus colocou lá dentro. E você tem outros dons, outros talentos que Deus colocou lá dentro.
Cada pessoa é diferente, cada pessoa é único e Deus tem um propósito com a vida de cada pessoa. Estes dons não estão lá por acaso. E você talvez diz, pois, ele não faz isto. E a pessoa vem com estas ideias, né? Mas sabe, o bonito de casamento é isto. É que duas pessoas se juntam, então você fica com todas essas coisas boas do seu marido. Né? Imagina que você é uma desorganizado. E o seu marido, a sua esposa, é toda organizadinha. Então, depois de casar, é maravilhoso. Porque ela ou ele, né, vai organizar a coisa toda. Então, você não tem esse talento, mas ela tem. Então, na verdade, a força do casamento também é esta. Nós nos juntamos. Então, em vez de olharmos para o lado as fraquezas, aquela coisa que não é tão bom, nós devemos olhar para o lado forte. Porque isto faz o nosso casamento forte. Isto é uma força para a nossa família. E quando eu digo, antes de casar, olhos abertos para ver as falhas, então depois de casar é fechar os olhos para esse lado fraco, para essas fraquezas. É antes olhar para o lado bom, para os talentos que Deus colocou lá dentro. E um dos segredos do casamento também é que nós não podemos mudar a outra pessoa. Nós temos que fazer o nosso papel e, sabe, se nós estamos com um problema no casamento, se não gostamos de alguma coisa, 50% de falha é nossa. Porque 50% para casamentos é você. Está dividido, 50-50. Então, se você diz isto é um problema, então você pode resolver, pode trabalhar, melhorar os 50%. Então, se nós apenas fazemos a nossa parte, e imagina que o seu marido e a sua esposa nunca mudam, mas você muda e toma essa decisão, eu vou melhorar, eu vou mudar, então o seu casamento vai ser melhor. Porque você melhora, então o conjunto dos dois fica melhor. E também quando nós semeamos, vamos colher. Quando nós fazemos o melhor, então Deus também vai fazer que o nosso marido também muda. Então, temos todas estas coisas. Entretanto, uma coisa muito importante no casamento são as hierarquias e as prioridades. A prioridade, como aqui eu diz, em primeiro lugar, sempre temos que colocar Deus, sempre. Em Salmo 127, podemos abrir as Bíblias. Salmo 127, versículo 1. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não constrói, se Deus não está no nosso casamento, na nossa família, todo o nosso trabalho é em vão. Se nós não o colocamos em primeiro lugar, tem outro versículo que é Mateus 6,33, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar, então tudo o resto nos vai ser acrescentado. As coisas vão funcionar. Agora, se Deus não está na nossa família, nós lutamos em vão. Não vai funcionar. Deus não está lá, então quer dizer que há uma porta aberta. Uma porta aberta para quem? Para o diabo. E o diabo vem, ele traz os demónios e ele só vem para roubar, matar e destruir. Nós temos que fechar as portas na nossa família. Não podemos ter portas abertas para o diabo entrar. Então, a primeira porta que nós temos que fechar é ter Deus na nossa família. Colocar Ele em primeiro lugar. Tudo o que Ele diz é lei. Tudo o que Ele diz é o mais importante. Todas as nossas decisões, tudo o que nós fazemos, devia estar sujeito às decisões de Deus. Ao que Deus diz na sua palavra. Se o que eu quero é o contrário à palavra de Deus, então você é melhor fazer o que a palavra de Deus diz. Porque se não faz, você é como que está a dizer a Deus, oh Deus, isto que eu não quero, esta parte não. Quero fazer a minha maneira. O que é que isto faz? Isto abre a porta e o diabo entra. Porque, na verdade, nós mandamos Deus fora.
Imagina, o seu coração é com uma casa que tem muitas quartos. Então, convidamos e Deus entra na nossa vida. E Deus senta-se na sala. E a pessoa diz, eu tenho um problema no meu casamento, eu preciso resolver esse problema. E Deus diz, né? Ou Jesus diz assim, olha, então pronto, vamos então até a cozinha. Vamos até o quarto. E a pessoa diz, não, então, a cozinha é meu. O quarto, não. O escritório, não. O quê? As contas? Não. As contas bancárias, não. A área financeira, não. Tu estás aqui na sala. Quer dizer, se nós só deixamos Deus estar na sala, Ele não está na nossa família. Ele é um convidado. Está na sala, mas não pode fazer lá nada. Ele não manda, Ele não pode entrar. Então, Ele não consegue resolver nenhum problema. E muitas vezes é isto o caso. A pessoa diz, não, eu acredito em Deus. Deus está em primeiro lugar. Aonde? Em qual área da sua vida? Está na sala, nesta área sim. Então na área financeira, aí não, é outro assunto. E nas outras áreas, assim, de educação dos filhos. Não, isto é a minha maneira. Então aí Deus não está em primeiro lugar da sua vida. Ele é uma visita. Se Ele é visita, Ele não vai fazer nada. Então Jesus diz, olha, pediste-me ajuda, eu quero te ajudar, porque Deus sempre quer ajudar. Se dizemos, não, aqui não, nós fechamos a porta a Deus, mas se a porta está fechada a Deus, Deus não entra, isto automaticamente abre uma porta para quem? Para o diabo. E o diabo vai entrar na sua área financeira. O diabo vai entrar nos seus filhos. Então é muito importante que nós colocamos Deus em primeiro lugar de toda a nossa vida, de todas as áreas. Porque assim Deus vai estar presente em tudo e Ele vai nos ajudar. Ele vai nos falar quando nós fazemos uma coisa que está errada. Então, em primeiro lugar, tem que estar Deus, é muito importante. E quando nós vemos a prioridade toda, né, nós vemos em Efésios 5, só quer mencionar, porque nós vamos falando várias coisas durante essas semanas. Em Efésios 5, versículo 22, também fala sobre algumas autoridades. Autoridades, hierarquias, na verdade. E fala aqui no versículo 22, Efésios 5, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então aqui diz que o marido é a cabeça da mulher. Quer dizer, dentro da família, quando nós falamos de hierarquia, em primeiro lugar tem que estar Deus. Depois a seguir está o marido. Depois está a esposa. Depois estão os filhos. E depois está tudo o resto. Emprego, amigos, mãe, os pais, os sogros, todas essas coisas. Em primeiro lugar tem que estar Deus. E depois Deus decidiu que a hierarquia a seguir é o homem. Agora isso não tem nada a ver com o valor. E muitas vezes as senhoras ficam todas ofendidas, então não pode ser, hoje em dia já não se usa, então eu não sou importante. Isso não tem a ver com importância. Isso tem a ver com hierarquia. Todos nós temos o nosso lugar, todos nós somos precisos, todos nós temos dons e talentos e Deus precisa de todos nós e a sua família, né, a família precisa de todos nós, no seu lugar. Por que então a pessoa diz, então, mas por que alguém tem que mandar? Porque se ninguém manda, vai haver confusão. Porque nós nunca concordamos em todas as coisas. Claro, o casal tem que se falar. Tem que se falar qualquer decisão, as pessoas têm que se falar. E se eles concordam, olha, vamos fazer assim. E depois ela diz, mas tem outras coisas. E ele, pois é, tem. Pronto. Então, se eles concordam, tudo bem. Agora, às vezes acontece que eles não concordam. Então, alguém tem que tomar a decisão final. E esta alguém, Deus diz, é o marido. Não porque é mais importante, mas porque Deus decidiu assim. Quando nós olhamos para um carro, né, tem as peças todas. E cada peça está no seu lugar. Cada peça tem um propósito.
E o carro só funciona quando todas as peças estão no seu lugar, fazendo o que devia fazer. E a família é assim. Ninguém é mais importante do que todas. Para Deus não há distinção de pessoas. Toda a gente é igual. Deus não tem assim títulos. Olha, este é o apóstolo, este é o pastor, este é um diácono, este é um irmão, um novo convertido, este é tão importante, este é assim. Não. Para Deus, todos nós somos iguais. É com os pais que olham para o seu filho. Qual é o filho que você gosta mais? Nós não podemos dizer, porque nós gostamos todas. Nós gostamos todas do mesmo jeito. E sabemos que são todas diferentes. E sabemos que certas têm um dom para ali, outras têm um dom para o outro lado, mas todas, em primeiro lugar, são iguais, mas todas são diferentes. E nós amamos-os todas. E Deus também olha para nós, Ele não tem distinção, Ele diz, olha, gosta mais desta, gosta mais, esta é mais importante. Não, esta e esta são importantes. Não. Ninguém é mais importante. Na verdade, quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus assim aponta o marido com a cabeça lá da família, na verdade Ele está a dar um trabalho. Ele está a dar uma posição que é uma responsabilidade. Quer dizer que um dia Ele vai pedir contas. Então não é este título. Às vezes a pessoa pensa, o título é uma coisa, agora eu mando, eu posso fazer o que eu quero. Não é. O título vem sempre com certas coisas que nós temos de fazer e tem responsabilidade e um dia nós temos que prestar contas. Numa empresa é assim. Alguém entra, então fica com o título. É contratado como manager. Então ele tem certas coisas que ele tem que fazer. Ele manda a certas pessoas, mas ele tem que fazer coisas. Ele tem responsabilidades. E o chefe o vai chamar, né? Vai-lhe chamando e diz, o que é que fizeste? O que é que estás a fazer? Então, por que é que não fizeste isso? Então, eu te dei este título para quê? Então, o marido, sendo hierarquia na família, não quer dizer que ela é mais importante, quer dizer que ele tem um trabalho. E ele tem que cumprir esse trabalho. Ele tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade grande. Porque ele tem que tomar conta da sua família. Ele tem que tomar conta de sua mulher, dos seus filhos. Ele não pode viver para ele. Ele não pode pensar, esta é a minha vida e estas pessoas aqui na minha casa, estas me servem. Vão-me fazer comida, vão fazer todos os meus desejos. Não. O marido está em casa para tomar conta. Ele é responsável pela família toda. Ele tem que ver que a família vai bem. Então, as hierarquias, as prioridades numa família não têm a ver com importância. Tem a ver que cada um tem o seu lugar. E Deus dá dons especiais. Então, Deus dá dons especiais aos homens, porque os homens e as mulheres são diferentes. Nós temos outra maneira de pensar e vemos as coisas e emoções são diferentes. Então, nós somos diferentes de propósito. E o que Deus colocou no homem, né, é de propósito para que ele possa fazer o seu trabalho sendo o líder da sua família. O que é que nós vemos em geral? Que os homens, né, eles veem a coisa mais assim global. E as mulheres, em geral, são mais detalhistas. Elas veem muitas coisas. Você vem com uma roupa errada e fala com uma mulher, ela vai notar. Tá, este drink está errada. Isto não condiz. Olha, meia de uma cor e outra cor. Né? E depois você fala com o homem, ele não vê nada. Porque as mulheres são muito detalhistas. O que é melhor? Nem uma nem outra. É diferente. Nós precisamos dos dois. Uma família precisa dos dois. A mulher vê os detalhes e com os detalhes muitas vezes ela consegue ver, entender o que é que vai acontecer. Porque ela já vê os primeiros sinais, vê coisinhas que ela já sabe. Aí já te vi a algum lado. Isto não me cheira bem, isto não está bem. Ela já sabe, porque ela vê detalhes. Agora o marido vê mais global, então ele não vê os detalhes. Mas ele vê mais global, então ele vê os ataques do diabo. Ele vê coisas diferentes do que a mulher. Mesmo na educação dos filhos, às vezes a pessoa tem esta ideia que só mãe é importante. Não é nada. Os dois são importantes e a criança precisa tanto um com o outro.
Quando uma criança mais pequena, pronto, em geral, está mais ligada à mãe, né? E a mãe tem todo este amor para dar, tem toda esta paciência e tudo. Mas com o andar do tempo, especialmente quando a criança depois se torna adolescente, precisa do pai. Precisa mesmo. Porque a mãe vai na conversa. Que ela ama o filho, ela só olha para detalhe, coisa e tal. E o filho vem com conversar, posso ir para lá, posso fazer isso. E a mãe, claro, meu filho gosta tanto de ti. E o pai diz, o quê? Vais para lá? Não vais. Mas porquê que não vou? Porque tu não vais. Olha, eu sei desse lado, eu conheço isto, eu sei o que é que acontece lá, tu não vais. E são os pais que veem mais global, né? Que assim ajuda os filhos. Então, o filho precisa dos dois. Precisa do amor da mãe, né? E precisa também o pai, né? Que muitas vezes é mais duro, pronto. E, claro, depois também falamos mais sobre isto, né? Que a criança também é muito esperta, né? Ele sabe certas coisas e ele vai perguntar à mãe, outras perguntam ao pai. Por quê? Porque a criança também sabe que os dois são diferentes. E se são certas coisas que ele quer receber, ele vai ter com o pai. Porque ele já sabe que a mãe vai dizer que não. E outras coisas vai ter com a mãe, porque já sabe que a mãe vai dizer que sim. Ele brinca muito com isso, porque o criança sabe que os dois são diferentes. Ele ama os dois. Ele não diz que uma é mais importante do que a outra, mas ele reconhece que os dois são diferentes. E dentro do casamento é assim. E isto é muito importante, que nós sabemos e que Deus fez isto de propósito. Por isso que é um casamento uma força tão tremenda. Porque são pessoas tão diferentes, que pensam diferentes, que veem as coisas diferentes. Então, quando se junta, quer dizer, é uma força tremenda, porque o casal consegue vencer mais coisas do que sozinha. Sozinha só vê um lado. Quando estão os dois, o outro vai dizer, epa, não esquece isso, olha, vê isso. E outra, isto é importante, vamos para lá. Então, o casal, os dois, vendo os dois lados, tem muito mais coisas. Então, por isso um casamento é tão forte, é uma união, uma força tremenda. É por isso que o diabo ataca as famílias. É por isso que a família está debaixo de ataque. O diabo não quer união de jeito nenhum, lado nenhum. O diabo não é essas de união. Ele quer separação. Por quê? Porque é mais fácil atacar uma pessoa que está sozinha. Uma pessoa sozinha é fácil de atacar. E nós vemos isto no mundo dos animais, né? Tem as manadas, né? Estão todos juntos. E quando estão todos juntos, os leões, né, nem vão atacar. Porque ele sabe contra esta multidão, esta manada toda, eles não têm hipótese. Agora, quando vê alguém, né, um dos zebras ou sei lá o quê, um dos bichos separados, e muitas vezes quem fica separada, quem fica sozinha, é vários tipos. São os novos, os bebés, porque são muito inocentes, acreditam em tudo. O que é que tu és? Eu sou um leão, eu gosto tanto de ti. Eu vou brincar contigo. Pronto. E o leão o leva e acaba com ele. Porque os bebés são inocentes. Por isso, nós comparamos isto a um novo convertido. O novo convertido é algo fácil. Depois também, aquela pessoa que acha que sabe tudo. Quando nós olhamos para a manada, o que é que se bem afasta muitas vezes? Às vezes são os velhos. Já não peça, já sei tudo, vão andando, eu já lá vou ter. E fica afastada. Afastada, e aí os leões vêm e atacam. Então o diabo quer separação. O diabo não, quando ele vê uma família forte, ele não tem hipótese. Então ele tenta separar uma ou outra, ele tenta ataques separadas, numa ou noutra pessoa, ou no filho, ou na mulher, ou do marido. Ele tenta atacar um pouco uma, traz desunião lá dentro e esta família se quebra. Aí, quando ele consegue isso, ele vai atacar outra e outra e outra. Então, união, né, do casamento de uma família é uma coisa muito forte. Entretanto, Deus em primeiro lugar, depois o marido, depois a mulher, depois os filhos, depois as outras coisas. Casa, emprego, amigos, pais, sogros, tudo isso.
E muitas vezes a pessoa troca as prioridades. E quando nós trocamos as prioridades e hierarquias dentro de uma família, então vamos ter problemas. Isto é como que nós estamos a dizer o seguinte: ó Deus, eu sei que tu tens essa prioridade, mas eu não concordo com isso porque hoje em dia já não se usa. E aliás, eu tenho muito mais jeito em mandar do que o meu marido. Eu tenho muito mais jeito, pronto, Deus me fez, é dom. Então não quer dizer que você, sendo mulher, não pode mandar, mas no casamento não. Pode mandar na empresa. Se você tem uma empresa, se você está numa empresa, tem uma certa responsabilidade, então você manda em pessoas. Então lá manda. Agora, em casa, na família, Deus decidiu que quem manda é o marido. Então, no momento que eu digo, eu não quero assim, faço a minha maneira, é como que diz, ok, Deus, fora. Deus fora, o que é que acontece? O diabo entra. E o diabo não bate à porta, o diabo não vem quando nós o convidamos, o diabo vem quando ele vê que está vazia, que Deus não está lá. O diabo entra. Ele é muito estúcio, ele vem mesmo, ele fica a observar a pessoa, o que é que a pessoa vai aceitar, o que é que não aceita. E ele traz um ataque muito específico para aquela pessoa, para que a pessoa não consiga ver, para que fique difícil ver. Então, nós temos que ter estas prioridades. E quando eu falo dos pais, os amigos, não estão dentro da família. Para uma família funcionar bem, não estão lá os pais, nem os amigos, nem o trabalho, nada destas coisas. Isto é tudo fora. A família, o marido, a mulher, eles decidem como é que eles vão viver, as decisões que eles vão tomar, qual é o futuro, onde é que eles vão. Eles decidem. E todas essas outras influências, né? Nós podemos, claro, não que eu estou a dizer que não podemos falar, pedir uma opinião, mas quem toma a decisão final é o casal. Agora, os pais estão sempre lá dentro. É desta opinião, fazes isto, tem que se fazer isto. Oh filha, não é isso. O meu filho, ele gosta de comida assim. Eu vou te ensinar como que se faz isso que eu gosto. Quer dizer, o que é que ela está a fazer? O que é que as amigas estão a fazer que estão a dizer, olha, tu não devias aceitar isso do seu marido, então. Tu estás a fazer tudo isso na casa, então, mas isto não é assim, hoje em dia já não se usa. O que é que isto tudo faz? Quando nós deixamos isto entrar na nossa família, isto vai estragar a nossa família, porque o diabo vai se usar essas pessoas para estragar a sua família. Não, essas histórias de sogras não é por acaso, né? Sempre se fala mal das sogras. Não é por acaso, porque muitas sogras é mesmo uma coisa muito mal. Até se faz filmes com isso. Sogra do pior. Não, sogra do pior, mas também tem outra, sogro do pior. Tem os dois. Porque é uma realidade que quer se meter lá dentro e estraga um casamento. Então, dentro de prioridades e hierarquias na família, não estão essas coisas. Isto está fora. E isto é muito importante que o casal logo comece a viver dentro do início. E, assim, falando especificamente, se nós temos essas hierarquias, qual então é a hierarquia que o marido tem que ter? Em primeiro lugar, ele tem que ter Deus. Em segundo lugar, tem que estar lá a mulher. Em terceiro lugar, os filhos. E só depois o trabalho, os amigos, outras coisas. Muitas vezes troca. Muitas vezes para o marido, em primeiro lugar, está o emprego. Depois vem os amigos. Depois vem o futebol. E depois então, vem a mulher e as crianças. Depois vem tudo o resto. E as mulheres muitas vezes também trocam tudo. As mulheres deviam ter esta prioridade. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o marido. Depois, então, os filhos. Depois, então, todas as outras coisas. O que é que muitas vezes acontece com as mães, com as mulheres, especialmente quando já têm filhos. Em primeiro lugar, ponha os filhos. Depois ponha a mãe. Depois ponha as amigas. Depois ponha as compras. Depois, então, mais qualquer coisa. E depois, então, no último está o marido. Isto estão num caminho que vai dar um desastre.
E depois de uma quantidade de anos disse, o que é que aconteceu? Eu não sei porque é que isso aconteceu, porque é que o meu marido me deixou. Seu marido deixou, você não ligou nenhuma. Você só estava ocupado com os filhos, com a casa, com a mãe, todas essas coisas. Ele ficou lá, ele não estava lá a fazer nada. Você nem deu conta que ele saiu só depois de um mês? Ou então os filhos crescem, saem fora da casa e de repente há um problema, porque quem é este homem que está aqui na minha casa? E ele assim, mas quem é ela? Ela agora já fala comigo, coisa estranha. E a pessoa já nem se conhece. Então, temos que ter estas prioridades certas, porque só assim nós vamos ter sucesso na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Amém?